Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Uma feliz Páscoa a todos. E eu estou fazendo aqui um vídeo sobre vigilância em saúde. Toda vez que a gente fala o termo vigilância, nós estamos querendo falar de quê? De monitoramento. Nós estamos monitorando algo, ok? As doenças transmissíveis é que foram as primeiras a organizar um movimento para vigilância acontecer. Então, na época passada, lá, quando a gente lembra de Oswaldo Cruz e todo o conhecimento que a gente já teve sobre o histórico da epidemiologia no Brasil, a gente lembra de um histórico de várias doenças infecciosas transmissíveis ali incomodando, e aí a gente vê uma situação de monitoramento a partir disso. Eles começaram a monitorar toda a questão da vigilância, toda a questão da doença, como é que ela era transmitida, quantos casos e tudo isso, assim por diante. Para quê? Para que a gente pudesse fazer essa ação de prevenção e de controle dessa doença. O termo vigilância foi utilizado lá pela primeira vez em 55 com a questão da vigilância em poliomielite. Nesse caso, quando a gente faz essa coleta de informações sobre todas as doenças, hoje não é só mais doenças transmissíveis, tá? Mas começou com as doenças transmissíveis. No caso de hoje, a gente tem várias outras doenças, além de agravos de saúde, como, por exemplo, acidente de trânsito, violência doméstica. Então, nós temos várias situações de saúde que devem ser vigiadas e controladas, beleza? Ok? Aqui a gente tem uma observação contínua, ou seja, sempre. Então, sempre coletamos essas informações. A gente já cansou de falar sobre isso nas outras aulas, né? Então, a gente vê essa distribuição de frequência. Onde que está se distribuindo essa determinada doença, esse determinado agravo? Qual é a tendência disso acontecer? Tende a acontecer mais em junho, em janeiro, numa determinada época do ano, num determinado bairro. Então, como que isso acontece? E essa coleta de forma contínua, para que a gente possa ter esses dados, fazer os cálculos lá dos indicadores de saúde e também poder, então, espalhar a comunicação a todos para fazer mais monitoramentos e também prevenção e controle das doenças. Beleza? Lembrando de algumas coisas muito, muito importantes quando a gente fala de vigilância, são aqueles termos que a gente estudou na aula de doenças transmissíveis. Quando a gente fala da ecologia dos agentes infecciosos, ou seja, onde que habita aquele agente infeccioso, aquela bactéria, aquele vírus, aquele fungo, como que ele é transmitido, qual é o hospedeiro suscetível para ele conseguir se desenvolver, para ele se reproduzir dentro desse hospedeiro. Então, quem é, em qual idade, qual que é o grupo mais vulnerável, os reservatórios, onde eles conseguem manter essa sua vitalidade, o vetor, que é aquele que transmite a doença, no caso lá da dengue, do Aedes aegypti, que faz a transmissão do vírus para uma doença, para uma pessoa que possa ser infectada, ou seja, um hospedeiro suscetível. A propagação, como que ela é feita, se ela é via alimentação, se ela é por contato, que é o caso do Covid-19, tá? Então, tudo isso é extremamente importante para a gente fazer vigilância epidemiológica. 1975, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica começou a surgir, ok? Então, a gente fala o seguinte, desde aquela época, já bem antes, na realidade, se a gente for falar de época, a gente já começa a olhar lá para Oswaldo Cruz, trabalhando muito bem na questão de monitoramento de várias situações, como a sanitária, que ele começou a fazer, os cuidados na cidade, a limpeza que ele fazia. Então, naquela época, ele já tinha uma ideia muito boa, porém, foi para o papel mesmo, para a questão de legislação, ali, ó, a partir da Lei 6.529, lá em 75, certo? Então, ali, o artigo 2º, a ação de vigilância epidemiológica compreende as informações, então, aquela coleta de informações que a gente falou, essa investigação, ou seja, esse monitoramento, esse levantamento de dados
para fazer medidas de controle das doenças. Nós queremos controlar. Para a gente controlar, a gente precisa saber quanto que tem disso e como isso está funcionando nessa população, ok? Então, qual é a situação dessa doença, desse agravo de saúde? E é isso que a gente coleta de informação, beleza? Compete ao Ministério de Saúde, vai definir lá esse regulamento, a organização, as atribuições para a questão de vigilância epidemiológica. Então, a gente tem o Ministério da Saúde, extremamente responsável ali por todo esse regulamento, e a gente sabe muito bem disso agora vivendo essa epidemia, essa pandemia, o quanto que eles falam da questão do Ministério de Saúde. A ação de vigilância epidemiológica pelo conjunto de serviços públicos e privados devidamente habilitados. Então, não importa se você tem uma clínica particular ou se você trabalha no SUS, a ação epidemiológica, vigilância epidemiológica, funciona para ambos. Beleza? Ainda lá em 75, 76, ok? Olha o que a gente tem como dados para vigilância epidemiológica. Quem que comanda? O Ministério de Saúde, ele faz a condução, ele vai conduzir a situação. Integrada somente pelos estados, que executam as ações definidas pela União. Então, a União manda, Estado obedece, certo? Então, a gente não tinha como Estado nem como município uma autonomia muito grande em relação à vigilância epidemiológica. Então, tudo que a União mandava, o Estado tinha que fazer. Restrita, olha que importante isso, restrita ao controle de doenças transmissíveis. Então, a gente está falando que naquela época eles ainda estavam fazendo vigilância apenas disso, gente. Doenças infecciosas, doenças transmissíveis, fungos, bactérias, tá? Então, aquelas doenças que a gente já conversou. Ações de vigilância ambiental praticamente inexistente. E ações de vigilância sanitária começando a se desenvolver. Beleza? Então, foi se passando o tempo. Eu não quero que vocês fiquem focando tanto, foi em 96, 76, 75, 74 que teve aquela lei. Não, eu quero que vocês entendam o que está acontecendo aqui. Olha como é que começou. Começou das doenças transmissíveis. E quem que começou a comandar tudo? A União. Então, vocês entenderem o que está acontecendo. Beleza? Em 61 foi feito o Código Nacional de Saúde. 73, 77 ali questão também de monitoramento e vigilância dos medicamentos, de alimentação, e a gente sabe o quanto isso é importante hoje. Ali, então, Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária começou a aparecer a partir de 76. Promover, elaborar e controlar a aplicação e fiscalizar normas e padrões de interesses sanitários. Quem não tem medo da vigilância sanitária, né? Qualquer um que tenha um estabelecimento, ele tem essa noção de que a vigilância sanitária é extremamente importante, ok? Na época, eles começaram a controlar e fazer vigilância de portos, aeroportos, que é entrada e saída, né, gente, de micro-organismos. A gente vê isso como um exemplo gigantesco agora, com o Covid-19. A entrada foi por onde? Aeroportos. Então, a gente tem essa questão de vigilância sanitária acontecendo com muita influência nesses locais. Produtos e exercício profissional relacionados à saúde. E aí, em 88, né, começou a surgir quem? O SUS, muito bem, o Sistema Único de Saúde. Ele deu uma bombada na questão de vigilância, na coleta de informações. O SUS é extremamente importantíssimo, a gente precisa muito defender o SUS, tá? Então, ali em 88, o SUS apareceu e com ele muitas coisas boas relacionadas à saúde. Ainda nós precisamos melhorar muito, 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 muito. Mas, comparado a antes dele, nós começamos a melhorar sim. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como saúde do trabalhador. Isso não tinha antes do SUS, estão vendo ali? A gente não tinha falado de saúde do trabalhador, agora a gente está falando de saúde do trabalhador. Então, nós temos a nossa famosa querida Lei 8080, de 1990. Questões de vigilância visam
conhecer, detectar e prevenir fatores, tanto do indivíduo quanto do coletivo, para que a gente possa prevenir as doenças. Então, eles têm que encontrar ali uma origem, a causa. A gente vai detectar isso e aí a gente consegue fazer a prevenção da doença, ok? Exemplo de novo, Oswaldo Cruz lá atrás, antes de qualquer coisa dessas que a gente está falando, quando ele detectou que era um mosquito que transmitia a doença, que era um mosquito que transmitia febre amarela na época. E aí ele combateu e preveniu a doença combatendo o mosquito. Então veja quanto isso é importante, além das vacinas, né? 1. O controle de indiretamente compreendidos bens de consumo que, direta ou indiretamente, estão relacionados à produção e ao consumo de substâncias, de medicamento, de alimentação. Então, eles estão falando ali que a gente precisa fazer esse controle. O controle de tudo que é produzido, tudo que a gente consome. A data de validade, então todas aquelas informações que tem nessas substâncias que chegam até a gente, elas são vigiadas o tempo todo, monitoradas o tempo todo. E se isso passa, é multa no estabelecimento. Controle de prestação de serviços que se relaciona direta ou indiretamente à questão de saúde. Vou dar um exemplo, tá? Se você for numa farmácia, e lá naquela farmácia tem aquelas propagandas lá na frente de promoção, uma propaganda que não pode estar lá é uma propaganda de promoção de leite, desses leite infantis com as formulazinhas, eles não podem ter propaganda disso. Por quê? Porque indiretamente está relacionado à saúde, já que você está indo um pouco contra a amamentação, a materna. E aí, então, eles não podem fazer esse tipo de propaganda, eles podem vender, tá? Mas eles não podem fazer essas promoções, essas propagandas ali diretas, porque aí a gente estaria influenciando indiretamente na questão de saúde. E, como eu falei para vocês agora há pouco, saúde do trabalhador. Nossa, quem trabalha, né? Quase todo mundo. Então, olha o quanto isso é importante, essa questão de cuidar do trabalhador, é cuidar de quase todo mundo de fato, né? A questão de a gente entender essa necessidade dessa vigilância epidemiológica e sanitária para as questões de trabalho, ok? E aí vocês pensem aí, quais são os trabalhos que vocês vão exercer, que tipo de vigilância vocês acham que tem que ter para a profissão de vocês? Odonto, psico, farmácia, nutrição, enfermagem. Então, quais são os EPIs necessários? Quais são as informações que vocês precisam para cada profissão? 1999, olha quem apareceu? Anvisa. Muito bem, então agora a vigilância sanitária está ganhando força, ok? Então, Anvisa, 1999, para regular, fazer as normas, controle dessa fiscalização de toda essa área e da vigilância sanitária. Belezinha? Depois disso ali, ó, 99 ainda, só que já no final do ano, descentralização das ações de vigilância. Então, isso é muito, 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 muito importante. Por